Boa tarde a todos. Lélia, é uma honra estar com vocês. Admiro você muito como profissional, como pessoa, como amiga, e foi um grande prazer ter trabalhado muitos anos ao seu lado. E digo que grande parte do meu conhecimento, grande parte de toda essa trajetória na oncologia eu devo a você. Então, além de amiga, de uma excelente profissional, é a minha mãezinha querida aí na oncologia que me ensinou tudo que eu sei, tudo de mais valioso no cuidado ao paciente oncológico. Obrigada pelo convite. Eu sou gerente assistencial do Hospital Paulistano em São Paulo. O Hospital Paulistano, ele pertence ao grupo UHG. O Hospital Paulistano hoje é Covid-free. A nossa principal especialidade é a oncologia, e hoje nós somos referência em neurologia e cardiologia também, para dar aí o suporte para os demais hospitais do grupo que estão recebendo pacientes COVID. O Hospital Paulistano é acreditado pela JCI, pela ASCO, e nós temos o certificado da JCI do Programa de Cuidados Paliativos também. Nós vamos conversar um pouquinho, então, do fluxo que nós implementamos aí no hospital durante esse período de pandemia. Na verdade, é um grande desafio, porque cada dia uma orientação nova, uma diretriz técnica, seja da nossa instituição, da nossa organização, seja da Organização Mundial da Saúde, do Ministério da Saúde, da Oncology Society. Então, precisamos diariamente, né, se não diariamente, mas frequentemente, ter uma atualização de todas essas orientações para que possamos oferecer um serviço de segurança e qualidade para os nossos pacientes. Então, o nosso trabalho, ele inicia-se no call center, né, onde um profissional, quando vai fazer o processo de agendamento do paciente, ele orienta esse paciente ou acompanhante, ou familiar, de todas as medidas que foram implementadas de segurança no serviço, né? Deixa-o ciente de que nós estamos oferecendo toda a segurança e qualidade durante esse atendimento, com algumas medidas, e nesse momento orienta o paciente. O senhor apresentou qualquer sintoma, e aí os sintomas mais clássicos aí do COVID, então, as alterações respiratórias, diarreia, perda de olfato, paladar, febre, e realmente para ter uma segurança no momento desse agendamento. O paciente não tendo nenhuma queixa, não relatando nada, de fato ele faz o agendamento, mas deixando aí o paciente bem à vontade para entrar em contato com o serviço, então seja com o médico ou com o seu enfermeiro de referência, caso haja alguma alteração aí nesse quadro relatado no momento do agendamento. 24 horas antes, ou seja, um dia antes do atendimento, e esse atendimento não é só de quimioterapia que eu estou falando, é qualquer tipo de procedimento que será realizado no ambulatório, então manutenção de catéter, transfusão de sangue, enfim, qualquer procedimento, um enfermeiro navegador entra em contato com o paciente com um questionário, e aí questiona se nos últimos 14 dias ele apresentou um desses sinais e sintomas que eu relatei, tá? Qual é o grande desafio, e isso a gente conta realmente com a performance e a expertise dessas enfermeiras, né? O câncer, a doença de base, mesmo o tratamento, pode haver aí uma confusão com qualquer um desses sintomas, né? Como, por exemplo, o paciente que faz ineotecano, ele pode ter diarreia, né? Um exemplo clássico. E aí, cabe a esse enfermeiro realmente fazer uma boa avaliação, uma boa triagem, para identificar, de fato, um risco de ser um evento relacionado ao COVID, ou à quimioterapia, ou à mesma doença de base, tá? Passando por essa triagem, então, por telefone, né, estando tudo ok, o paciente, ele é liberado para o procedimento. Chegando no ambulatório, ele passa novamente por uma triagem, aí essa triagem é uma triagem presencial com o enfermeiro, né, e que aplica este questionário novamente, e aí já com uma avaliação do paciente, com aferição de sinais vitais, estando tudo ok, esse paciente é liberado para o tratamento. Tá? E não, ele tem um médico disponível, um oncologista no ambulatório durante todo o período de atendimento para avaliação presencial desse paciente, tá?
Algumas coisas também que foram implementadas no nosso serviço, isso de cuidados gerais, as divisórias com acrílico aí nas nossas recepções, né? O uso de máscara por toda a equipe da recepção, tá? O reforço através de banners, através de campanhas e mesmo pela orientação dos nossos enfermeiros, seja pelos navegadores, pelo enfermeiro da triagem e o enfermeiro que prestará assistência ao paciente, então, de higiene de mãos, o cuidado com o distanciamento, o uso de máscara pelo paciente e pelo acompanhante. E um ponto bem bacana para discutir é em quais situações nós estamos liberando o acompanhante. Falar de paciente oncológico, nós estamos falando de pacientes vulneráveis, né? A grande maioria pacientes idosos, então isso também é algo que nós precisamos avaliar com muito cuidado, com muito critério, e o enfermeiro faz essa avaliação, né? De primeira vez, tem a presença de um acompanhante liberado por se tratar de um momento muito delicado, muito crítico, que o paciente recebe inúmeras orientações e precisa, né, desse apoio do ponto de vista de receber essas orientações técnicas e do ponto de vista psicológico também. E em algumas exceções que o enfermeiro avalia junto com a equipe médica, com a psicologia, e aí, de fato, nós liberamos esse acompanhante. Outra questão importante é a heparinização de catéter venoso central de longa permanência, né? Então, nós adotamos a prática de heparinizar esses catéteres a cada 60 dias, né? E a questão realmente do agendamento, que isso é uma das coisas mais importantes, respeitar um intervalo maior de tempo entre os agendamentos, tá? Obrigada, Lélia. Então, retomando o fluxo do paciente cirúrgico, 48 horas antes da data do procedimento, o enfermeiro também entra em contato, né? Aplica esse mesmo questionário, questionando aí a saúde desse paciente durante os últimos 14 dias, então, um interrogatório com perfil realmente para identificar os sinais e sintomas do COVID. O enfermeiro, validando esse questionário, o paciente, ele vem até a instituição para fazer o teste, né, o SWAB, vendo com resultado em 24 horas negativo, o paciente é convocado para o procedimento cirúrgico. Chegando no hospital, o enfermeiro um outro enfermeiro aplica esse questionário novamente, estando tudo ok, o procedimento é liberado, tá? Eu gostaria de aproveitar a oportunidade para agradecer todos os colaboradores do Hospital Paulistano, desde auxiliar, técnico, que com muita coragem, dedicação e compaixão estão aí nos ajudando e fazendo com que esse momento seja mais ameno, né, que a gente consiga passar por essa situação, garantindo segurança, qualidade, compaixão e muito amor aí ao atendimento dos nossos pacientes. Então, toda a liderança, todo o time de educação, qualidade, preceptoria, e muito obrigada mais uma vez, Lélia, pelo convite. Muito obrigada. Então, boa tarde a todos. Também gostaria muito de agradecer o convite e a confiança. Faço minhas as palavras da Cibele, eu sou cria da Lélia, né? Muito do que eu sei, ela me ensinou ou me provocou para que eu fosse buscar a melhor evidência. Então, obrigada e feliz Dia das Mães para você que é mãe de tanta gente. Obrigada. Então, eu vou falar um pouco da minha experiência como gestora em uma clínica de oncologia, né? Onde tivemos que redesenhar alguns fluxos por causa da pandemia e como a tecnologia tem nos ajudado, né, nesse momento. Então, primeiramente, nós montamos um comitê de crise, né, que se reúne pelo menos uma vez na semana para atualizar informações sobre a pandemia, redefinir fluxos, aprovar materiais, definir outras ações estratégicas. Esse comitê, ele tem uma composição bastante importante de decisão, né, gerências de acesso, qualidade, multimédica, suprimentos, financeiro, comercial, e com um apoio constante do controle de infecção. Dentre várias medidas que a gente tomou, a readequação do fluxo de atendimento de alguns pacientes, seguindo alguns protocolos, né, discutidos internamente com as equipes e também baseando sempre
na literatura e nas recomendações, como Sibeli bem pontuou, né, da Associação Americana de Oncologia Clínica, Oncology Nurse Society, NCCN, OMS, Ministério da Saúde e tantas outras. Né? Uma delas foi postergar tratamentos, né, com pacientes em uso de bifosfonatos semestrais, pois eles são preventivos, manutenções de catéteres, readequação de protocolos de tratamento para reduzir a frequência da neutropenia febril em pacientes em químio. E alguns esquemas semanais, por exemplo, passando a ser a cada 3 semanas. E com essas adequações, os pacientes acabam vindo menos à clínica. E como a gente faz, então, para acompanhar esses pacientes à distância? Nós já tínhamos um aplicativo da clínica, que era usado como um chat entre o enfermeiro e o paciente, entre o médico e o paciente. E agora nós fizemos uma adequação para incluir a chamada de vídeo dentro dessa plataforma. E por que, vocês podem perguntar, por que não usar o WhatsApp? Já que grande parte da população está familiarizado com esse aplicativo, né? Primeiro, porque o WhatsApp ele não tem os termos de uso de política de privacidade para a área da saúde. E segundo, que ele te permite editar mensagens, o que não traz segurança para o processo. O aplicativo que a gente utiliza, ele traz segurança de ponta a ponta, né? Os dados são salvos em bancos de dados, na nuvem, com criptografia baseada na Lei Geral de Proteção de Dados, que inclusive entraria em vigor em agosto desse ano e foi postergada para o ano que vem, mas que todas as instituições de saúde vão precisar se adequar. Outro ponto importante para o uso dessa tecnologia foi consultar os conselhos, então, que se manifestaram formalmente sobre um parecer favorável a essa teleconsulta, Conselho de Nutrição, Psicologia, Fisioterapia, Odontologia, Farmácia, Medicina e o de Enfermagem. Eu vou citar a resolução do COFEN 634 de março deste ano, que traz a questão de que os meios eletrônicos utilizados para a teleconsulta, eles devem ser suficientes para resguardar, armazenar e preservar a interação eletrônica entre o enfermeiro e o paciente. Ele tem que respeitar os preceitos estabelecidos no Código de Ética dos Profissionais da Enfermagem. Então, na clínica, nós temos uma experiência bastante interessante, que é o enfermeiro referência. Nós dividimos as enfermeiras oncológicas de acordo com a sua afinidade com o tipo de tumor e o oncologista, que trata desses tumores. E cada uma tem uma carteira de pacientes, ou seja, o paciente é acompanhado pelo mesmo enfermeiro da admissão até o final do tratamento. Todos esses pacientes ficam listados no aplicativo desse enfermeiro. A gente inicia pela consulta de admissão, que é realizada presencialmente, e no fluxo atual, por causa da Covid, ela é realizada no mesmo dia do tratamento, para que o paciente não precise vir 2 vezes na instituição. Neste momento, onde ocorre a identificação dos riscos que o paciente tem, além dos riscos já manejados pelo enfermeiro e também pelo farmacêutico, pois são as únicas 2 equipes que hoje estão de forma presencial. Eles identificam os riscos nutricionais, psicológicos, fisioterapêuticos e odontológicos. A equipe multi se reuniu, né, em um momento para descrever um protocolo a fim de instrumentalizar o enfermeiro na identificação desses riscos específicos. Como os outros profissionais da equipe, eles não estão presencialmente na clínica para fazer a avaliação, o enfermeiro identifica o risco, aciona o profissional através do chat do aplicativo, para que haja a teleconsulta, e nos casos de alto risco, por exemplo, desnutrição ou um risco de suicídio, é agendada uma consulta presencial. Nesse momento, devido à pandemia, nós suspendemos, né, esses atendimentos das equipes, e o enfermeiro é o profissional que está próximo a esses pacientes a maior parte do tempo. Após o primeiro ciclo da quimioterapia, em até 72 horas, o enfermeiro referência entra em contato com o paciente através do chat do aplicativo ou pelo telefone, né, em casos que o paciente teve dificuldade de baixar o aplicativo, e o intuito desse contato é acompanhar os efeitos colaterais agudos. Outra funcionalidade do aplicativo é a triagem realizada pelo enfermeiro referência um dia antes do ciclo subsequente, para solicitar os exames, conversar sobre os efeitos colaterais e como o paciente está para fazer o próximo ciclo. Então, o enfermeiro referência, hoje, ele tem autonomia para liberar o tratamento, baseado em um protocolo institucional, que foi construído em conjunto com a equipe médica,
onde a gente tem uns parâmetros mínimos, né, de liberação dos exames necessários para cada protocolo. Com menos consultas médicas programadas, o enfermeiro precisa ter mais autonomia para liberar o tratamento, e o aplicativo tem nos auxiliado nisso. Durante o tratamento, o enfermeiro está disponível via aplicativo para que o paciente esclareça as dúvidas e até acione em casos mais críticos, como febre. Considerando também que a febre é um dos sintomas principais da COVID-19, esse contato rápido e fácil, né, ele tem sido fundamental para fazer a correta orientação desses pacientes. Se a gente for seguir as recomendações dos guidelines sobre neutropenia febril, a orientação padrão é o quê? Teve febre, em vigência de quimioterapia, ele tem que acionar o médico e ir para a emergência, né? Porque vai precisar fazer exame de sangue, culturas, raio-x, urina e iniciar antibiótico, provavelmente. Nesse momento, onde as emergências estão lotadas, onde existe um alto risco de contaminação pela COVID-19, nós precisamos redefinir o nosso fluxo de encaminhamento para emergência. Então, o paciente ele faz contato via aplicativo ou pelo telefone, e nesse contato há uma avaliação inicial de sintomas, esquema de químio, uso de profilaxia com estimuladores de colônia. Se o paciente ele é baixo risco, ele tem acesso à antibiótico terapia oral para ser iniciada em até 2 horas, ele fica em casa, sendo acompanhado à distância e com a disponibilidade de fazer uma teleconsulta. Se ele é alto risco ou risco não avaliável ou não tem como ter acesso a esse antibiótico e iniciar em até 2 horas, ele é orientado a procurar o serviço de emergência, porque daí a gente não tem como escapar. Como nem tudo são flores, né, eu acho importante ressaltar algumas coisas. Existem desafios diários com a tecnologia, que nós precisamos lidar, estamos lidando, né, e tentando resolver. Então, o primeiro deles é entender o perfil do paciente e saber que nem todos seguirão o mesmo fluxo, por diversos motivos, né? Não tem acesso à tecnologia, ou porque não tem um aparelho compatível, ou porque tem uma internet limitada, dificuldade de mexer além do trivial, ou tem limitação física, né, como alteração da acuidade visual, alterações cognitivas. E outro ponto é definir horários de atendimento. Pensando que nós somos uma clínica e que não funcionamos 24 horas, né, como gestora, nós precisamos pensar no bloqueio desse acesso do paciente ao profissional, mas, ao mesmo tempo, não deixar o paciente desassistido. Então, nos horários de não funcionamento da clínica, à noite, finais de semana, feriados, quando o paciente aciona o chat do seu enfermeiro, ele automaticamente recebe uma mensagem informando que o seu enfermeiro não está disponível naquele horário, coloca o horário que estará, mas principalmente orienta que, se for urgente, entre em contato com o médico de plantão e essa informação fica disponível na própria mensagem. No primeiro horário do dia útil, o enfermeiro referência entra em contato de qualquer forma para saber se foi resolvido, né, essa queixa ou essa dúvida. Eu acho que é um momento bastante delicado, né, de bastante aprendizado para todos nós, profissionais e pacientes, e nós estamos aprendendo a ser mais flexíveis sem deixar de lado a segurança. Então, eu acho que a gente está aprendendo um novo normal, né? E, para finalizar, eu também gostaria muito de agradecer toda essa equipe, né, que trabalha comigo, porque sem vocês a gente não conseguiria fazer tantas mudanças em tão pouco tempo. Acho que era isso. Obrigada. Gente, obrigada pelo convite. Estão me ouvindo bem? Sim. Sim. Eu quero primeiramente agradecer, Lélia, pelo convite. Muito obrigada por ter lembrado do Amazonas, né? E felicitar também, aproveitar para felicitar todas as mães, que Deus nos abençoe ricamente, né? Que nós consigamos levar à frente essa grande missão, que é de ser mãe, né? Então, agradecendo por tudo isso, agradecendo por esse momento que é ímpar realmente, eu estou muito feliz de estar participando com vocês, e já de posse de toda essa explanação maravilhosa que as colegas fizeram anteriormente, eu quero trazer aqui para nós, primeiro, uma reflexão histórica sobre saúde, sobre pandemia, né? Que essa não é uma situação única no mundo, nós já vivemos anteriormente essa situação,
Mas como conversávamos, qual que é a diferença hoje? A diferença é a tecnologia, é a informação. É isso que nos difere de outras épocas, né? E quando a gente fala nisso, a gente pensa que quando a gente formou, eu não sei se passou na cabeça de vocês ou dos colegas que estão nos assistindo, que nós passaríamos por um momento desse. Eu creio que nós sabemos que haveria muitos desafios, mas uma pandemia, nesse contexto aí mundial, eu acho que a grande maioria não esperava por isso, né? A nossa geração veio para fazer a diferença, a gente percebe isso, que a enfermagem hoje realmente está muito elevada, né? Muito elevada e fazendo jus ao ano da enfermagem, né? Esse é o ano da enfermagem, e é o ano em que mais nós estamos realmente em evidência, porque nós cuidamos, nós tratamos, nós ouvimos, e quem está cuidando de nós, né? Então, devido a esse cenário todo, o que a gente traz hoje é que essa geração que, em tese, não estava preparada para esse momento de pandemia, sofre algumas consequências. O que a gente vê como consequência disso? A gente listou aqui algumas consequências desse momento: ansiedade, medo, adoecimento, né, burnout aí desenvolvida muito em muitos profissionais, principalmente naquele que já é medroso por natureza, né? Você tem aquele profissional que é intrépido e não tem medo de nada e tudo. Você tem aquele profissional que é mais medroso, que teme por qualquer coisa, que às vezes é até taxado como neurótico. Eu já diria que não, que esse temor faz parte também do cuidado. Você ter temor e ser rigoroso naquilo que você veio fazer, né? Então, o que a gente, como líderes, né, desse cuidado e dessa equipe, o que nós temos proposto na nossa instituição, né? Primeiro, a psicologia, que é muito nossa parceira, né? A psicologia tem nos ajudado, ele tem feito intervenção com os funcionários, principalmente no início da pandemia, que todo mundo, até hoje, ninguém sabe, né, como manejar bem isso, como lidar bem com isso. Todo dia é uma orientação nova, né? Os órgãos aí nos orientando todo dia com uma nova dica, digamos assim, uma nova orientação. Então, isso causou um temor muito grande nos nossos colegas de equipe, e a psicologia tem nos ajudado, fazendo intervenção, fazendo escutativa, e aqueles casos mais graves, que inspiram mais cuidados, a psicologia do hospital tem separado para fazer uma intervenção individual, né? Mas, no geral, conversa-se com o grupo e depois individualmente, certo? Então, como é cuidar do cuidador? É um desafio, né, meninas? Vocês sabem, meus colegas aí por todo o Brasil e pelo mundo, se estiverem vendo, vocês sabem que esse é o maior desafio, você cuidar de quem cuida. Porque nós ouvimos, e são muitos artigos falando sobre o cuidado centrado nas pessoas, né? Cuidado centrado no paciente. Então, esse cuidado centrado na pessoa, ele tem uma bifurcação. Ele bifurca para o paciente e para o cuidador, né? Para o profissional que está ali no front, que está na ponta, que está finalizando todo o processo. A gente começa lá na entrada, né, SBL, lá na entrada com a triagem, com a navegação do paciente, ele chega na sala de infusão de quimioterapia, e lá ele chega com os temores dele, e ele precisa de um profissional equilibrado. Esse é o nosso maior desafio, equilibrar a equipe, né? Então, como é que nós trabalhamos esse cuidado com o colega, com o profissional, né? A gente valoriza esse profissional dando um olhar para ele de humanidade. Ele não é só a parte técnica que está ali. Por trás daquele técnico, né, existe o pai de família, existe o marido, o namorado, como o pessoal fala por aí, né, o amor de alguém. Nós somos o amor de alguém. Nós cuidamos dos amores dos outros, mas nós precisamos ser cuidados porque nós somos o amor de alguém, né? Então, quando a gente traz isso para discutir, eu vejo a importância e o engrandecimento
de nós sabermos valorizar esse profissional. Ah, mas como é que sabe valorizar esse profissional? Ouvindo. Primeiro passo. Ouvindo quais são os seus temores, os seus medos, e qual a melhor forma que a gente vê que pode intervir nisso. Hoje a gente vê uma grande carência de testes, né? Todo mundo apresenta o sintoma gripal, apresenta uma febre, ou daqui a pouco está com aquela artralgia, com aquela molezinha, né? Está com dificuldade de comer, tá, não tem olfato, não tem anosmia, enfim. E o que a gente faz? Né? O que a gente faz? Na nossa instituição, a primeira apresentação de algum sintoma, a gente já afasta. Nós, ali, da liderança da sala de infusão. Por quê? Ele vai ao SESMIT e a gente faz o rodízio entre as próprias colegas. Para quando a outra colega apresentar sintoma gripal, aquela que já ficou boa vai cobrir aquele plantão. Qual a nossa ideia? De não mandar os nossos enfermeiros da sala de infusão andares para urgência. E hoje, na nossa instituição pública, nós temos uma UTI Covid, uma UTI convencional. Né? E temos a urgência, que é a porta de entrada para tudo. É Covid-free também, não é verdade? O nosso hospital é só oncológico, né? O público, mas no privado ele é geral. Então, nós temos que ter esse cuidado de não fazer com que os nossos profissionais façam rodízio em outros setores do hospital. Esse é o primeiro cuidado, esse é o primeiro desafio. E graças a Deus a gente tem contado com a parceria da direção do hospital, da nossa coordenação de enfermagem, da nossa gerência de enfermagem, a pessoa da enfermeira Shirley, pessoa muito parceira, né? E ela tem entendido que os nossos enfermeiros e técnicos auxiliares têm que ficar só na sala de infusão de quimioterapia. Esse é um ganho também, que a gente consegue rodiziar, sem ter que pegar um enfermeiro coringa, digamos assim, do andar, né? Esse é outro. Nós sabemos que 50% da força de trabalho no mundo é da enfermagem. Então, se nós temos metade da força de trabalho no fronte, no enfrentamento da Covid, nós sabemos que muita gente também vai ficar doente, né? Aqui no Amazonas, a gente tem um grande número, né? Eu pedi informações, entrei no site do COFEN, mortes oficiais registradas de profissionais de saúde da enfermagem em 14, tá? Oficiais, a gente não sabe as subnotificações, a gente ainda não sabe, isso é o que nós temos de hoje, no site do COFEN. E isso é preocupante, né? 14 mãos sendo perdidas, né? 14 famílias sem o provedor, de repente é o provedor de uma família que está ali, né? Então, o nosso maior desafio é também não ter um olhar, digamos que de misericórdia por nós, né? Um grito, a gente tem que gritar para que olhem o humano, não o técnico, olhem o humano que está por trás disso. Como que fizeram nos Estados Unidos? Acrescentaram 2.000 bens, né, para o enfermeiro que estava na Covid. Na verdade, a gente sabe que isso é um sonho, mas que nós podemos brigar por esse sonho. A enfermagem está com tudo. Dizer que nós temos que falar para o mundo ouvir, né, que nós somos gente, que nós somos humanos e precisamos de cuidado. Eu falava que eu vou para vocês a minha experiência, logo no início de tudo, eu fiquei muito nervosa, mas a minha colega no braço direito me chamou, nós conversamos, e eu disse, não, eu vou mudar a minha postura, porque como a gente vai conduzir, como nós vamos liderar essa equipe, se eu já estou transmitindo isso, né? E eu consegui, não foi fácil, eu estou com apoio psicológico, agora eu vou revelar para todo mundo, ninguém sabia, revelando em primeira mão, estou fazendo acompanhamento, e eu creio que todos têm que fazer, porque não é fácil liderar uma equipe, e a equipe está lá presente. A outra dificuldade que é no Brasil todo, acho que no mundo, sei lá, EPIs adequados, nós temos parceria
tanto no serviço público como no privado, a gente está com algumas parcerias, e no público, principalmente, a Universidade do Estado do Amazonas tem sido uma parceira tremenda e muito aliada mesmo da gente, nos ajudando com viseiras, com N95, com capotes. Então, eu quero também aqui externar minha alegria e meu agradecimento também, né? E, para finalizar, eu creio que seria, nesse contexto, o máximo que nós pudermos valorizar esse profissional, dizer qual é a importância dele como gente na equipe, como humano na equipe, que nós não o estamos vendo só como um componente da escala, né? Que nós estamos entendendo que ele é gente, que ele precisa de cuidados, que ele precisa ser ouvido, que ele precisa ser acompanhado, né? E agradecê-los, sabe? A minha equipe é maravilhosa, eu posso contar com a minha equipe todos os dias. É gratidão imensa mesmo, por serem tão parceiros. Eu creio que por todos amarem também ali o nosso reduto, a nossa sala de infusão, né? Que eles não desistem. Tem um ditado que diz um jargão, ele enverga, mas não quebra, né? Eles envergam, mas não quebram, né? E quero deixar meu agradecimento, meu tempo está acabando, a toda a equipe, tá? Por serem guerreiros, por estarem lá. E uma coisa eu peço, que eu sempre falo, a gente fala muito em educar em saúde, a gente fala muito em conscientizar, mas aqui nós queremos sensibilizar ao uso correto de EPIs, né? Eu sei que aquela viseira é muito incomoda, embaça tudo isso, a máscara dá aquela sensação de estar sufocando, mas é necessário, é um mal necessário, né? Nós precisamos usar para nos proteger e proteger a todos os que nos rodeiam. E aqui fica o meu agradecimento mais uma vez à Lélia, muito obrigada por lembrar do Amazonas, que a nossa situação não está fácil, vocês têm acompanhado, o pessoal está muito na rua ainda, muitas mortes, mas nós temos também muitas curas, né? Temos muitas curas, temos muita gente se recuperando em casa, né? E é isso, muito obrigada mesmo, de coração, um beijo para todos, obrigada pela brilhante exposição das colegas, essa troca de experiência é fenomenal, não tem preço, né? E que nós possamos e consigamos disseminar o conhecimento sempre e trocar nossas experiências. Beijo. Bom, então, em relação ao cuidado com o acompanhante, a enfermagem tem esse papel fundamental, tá? Seja o enfermeiro navegador, seja o enfermeiro de referência, que vai estar no momento da realização do procedimento, tá? Então, nessa triagem que nós fazemos no dia antes ao tratamento, a gente tem o cuidado com o acompanhante também, então, de orientar, até porque, muitas vezes, dependendo do estado de saúde do paciente, essa triagem, quem responde é o acompanhante, né, essa triagem telefônica, tá? Então, ele recebe todas as orientações, todas as informações, e se eventualmente, no caso de um paciente que não tem indicação de ficar com acompanhante, as orientações de como proceder, então, de que local, por exemplo, ele pode ficar no hospital, e se pode entrar no box ou no apartamento, porque no nosso centro de oncologia tem as poltronas e tem o quarto, né, de que forma é isso, então, com o uso da máscara, com distanciamento, e aí nós oferecemos a alimentação para essa pessoa também, porque nós sabemos que ao redor do hospital, e mesmo o nosso restaurante interno não está aberto para o público externo, então, por exemplo, respondendo a questão do paciente internado, paciente oncológico internado, a gente tem essa preocupação e libera a alimentação para esse acompanhante, o atendimento da psicologia também, tá? E uma coisa importante, que aí a gente tem o apoio para o paciente e para o acompanhante, nós temos o serviço do coaching oncológico, né? Que durante esse período de crise, ele tem dado um suporte à distância, através de contato telefônico, não houve interrupção desse acompanhamento do coaching. Então, ele oferece esse apoio, o acompanhamento para o paciente e para o acompanhante também. Era isso? Pode ser. Vamos lá, então. Você me perguntou de 3 coisas. Primeiro, do comitê de crise, né? Eu acho que a formação do comitê
e a composição dele fazem total diferença. Então, logo que começou a pandemia, e enquanto ainda estava na China e depois veio para a Europa, ainda não tinha chegado aqui de uma forma tão forte, estava todo mundo muito perdido, né, com informações que vinham de diversos lugares e que muitas informações falsas parecendo verdadeiras e que deixavam a equipe bastante confusa. Então, a ideia de formar o comitê foi para trabalhar em 3 frentes, né? Na frente assistencial para o paciente, como é que a gente pode fazer para preservar a segurança desse paciente e ele não parar o tratamento, porque o câncer não espera. Como é que a gente cuida dessas pessoas que estão cuidando desses pacientes e essas pessoas que também estão preocupadas em adquirir a COVID com as suas famílias em casa. E o terceiro tópico é financeiro, né? Porque, como qualquer empresa, ela tem que se sustentar. Então, a formação do comitê e essas reuniões periódicas que a gente tem, às vezes acontece mais de uma vez na semana, é justamente para tomar algumas decisões e algumas que não são decisões fáceis. Então, a gente precisa, sim, que tenha pessoa de poder de decisão lá e pessoas que entendam, né, de todas as áreas. A outra questionamento foi com relação à plataforma. A gente já tinha, sim, o aplicativo antes e ele sempre foi muito utilizado como chat, como se fosse um WhatsApp, mas baseando em todas aquelas questões de segurança que eu falei. E aí, às pressas, a gente tem que se reinventar e a gente falou, não, a gente tem que ter vídeo, porque a gente tem que estar mais próximo do paciente e o chat, ele não nos deixa tão próximos, né? Então, trazer o vídeo para esse chat não foi rápido, não foi fácil, porque existe todo um desenvolvimento, né, de tecnologia. Hoje a gente utiliza uma plataforma parceira para fazer o vídeo e agora a gente está desenvolvendo dentro da própria plataforma do aplicativo esse vídeo para melhorar a conexão, melhorar a acessibilidade e manter esse contato com o paciente bem mais próximo, né? E a terceira coisa com relação ao enfermeiro referência, né? É uma experiência que a gente tinha, eu acho que iniciou com você, né, lá no Einstein, e foi uma experiência que deu muito certo. E quando eu trouxe para cá, assim, aí as pessoas ainda me olhavam, tipo, mas o que é isso, né? O que você está tentando dizer? Por que, se a gente atende todos esses pacientes, cada dia uma que atende, a experiência do enfermeiro referência, e eu acho que as enfermeiras que trabalham comigo talvez possam falar muito mais do que eu, muito melhor do que eu hoje, porque eu não estou mais na assistência. Obviamente que nem tudo funciona perfeito, né? A gente tem as coisas do dia a dia que tem que ir ajustando, mas a experiência do enfermeiro referência, ela traz uma proximidade muito grande com aquele paciente que te torna a referência dele para tudo, né? E é um momento de pensar, né? Já se fala há bastante tempo em cuidado centrado no paciente, como Edilene mesmo falou, e a gente precisa deixar isso mais próximo. E quando eu não tenho um enfermeiro que não é o mesmo que atende ele, eu não consigo focar no atendimento e, muito mais importante, a capacitação dessa pessoa. O enfermeiro generalista, né, ele não consegue, o câncer ele é muito específico, e dentro do câncer a gente tem muitos cânceres, e a gente precisa que esse enfermeiro seja mais especializado, ele tem um olhar mais voltado para isso. Então, não sei se eu respondi, mas... Muito boa. Obrigada também. Janice, concordo com tudo que você falou do enfermeiro referência, mas voltando aqui para a minha pergunta, você me perguntou como é que a gente acompanha, né, esse profissional que foi afastado. Na verdade, como manter esse equilíbrio, né? Bom, a gente acompanha, eu vou falar por mim, pelo nosso setor da sala de infusão, o setor de quimioterapia especificamente. A gente liga, pergunta como está, geralmente o SESMIT afasta 7 dias e depois reavalia, certo? E, apresentou febre, apresentou algum sintoma, a gente pede tranquilidade, tá?
e pede para ficar mandando para a gente como é que está essa febre, se baixou, se diminuiu, toma um antitérmico, que é prescrito pelo médico, tudo direitinho, e aí a gente fica acompanhando, sim mesmo, por ligação, por fotos para ver como está o rostinho, se por vídeos, é assim que eu acompanho a minha equipe, né? E eles me chamam até de mãezona, entendeu? A gente acaba desenvolvendo esse papel na liderança de mãezona. Quando a Cibele e a Janice falaram que você era mãezona, eu me vi um pouco nisso, por isso que eu ri mesmo, eu ri e meus olhos meio que, sabe, eu me vi muito nisso. A gente não está aqui para se promover, para dizer que a gente é a melhor profissional do mundo, mas quando fala alguma coisa que a gente tem empatia, é evidente que a gente não aguenta, né? E eu me sinto muito feliz por ser essa referência para eles, né, para os meus liderados. A mãezona que resolve, que dá solução para tudo, que, peraí, ela vai resolver, deixa ela chegar que ela vai resolver. Então, o manejo de tudo isso, eu também não esqueço da espiritualidade, não é religião. Isso é uma das formas que a gente também acompanha, dando força, colocando ele em contato, os servidores em contato com as pessoas da capelania. A gente tem 2 pessoas externas que nos ajudam nesse serviço de capelania e também tem sido uma das formas de nós fazermos essa abordagem, de nós mantermos o equilíbrio, tá? Então, essas formas que a gente utiliza para acompanhá-los, ligando o auxílio da capelania e acompanhando os sinais e sintomas mesmo para a gente direcionar para um serviço de urgência e, de preferência, que seja no nosso hospital mesmo, que lá nós já temos um andar também. Mas não temos registrado nenhum óbito, tá, de nenhum profissional nas 2 instituições nas quais eu trabalho, não tem nenhum óbito. Tem gente recuperada, e muito.